O lançamento da Orange Pi 6 Plus está surpreendendo muita gente. Afinal de contas, a nova placa tem processador com múltiplos núcleos e é extremamente versátil. É um mini PC ou pode ser uma central multimídia ou ainda uma central de jogos. E falando nisso, a placa foi muito bem na emulação de PS2 e até Nintendo Switch. Tive a oportunidade de testar a placa e se você quiser saber mais sobre a nova Orange Pi 6 Plus, vem comigo, eu tenho certeza que você também vai se surpreender. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago para vocês nada mais, nada menos do que uma Orange Pi 6 Plus, a nova placa da Orange Pi, que é simplesmente incrível, pelo menos ela tem um potencial incrível para várias áreas, não só para um mini computador, que praticamente é um mini computador essa placa aqui, mas também para robótica, para jogos, para central multimídia. De fato ela é muito versátil e é a mais potente da Orange Pi. E olha que a Orange Pi 5, que já apareceu aqui no canal, ela já é incrível, eu acho uma placa excelente. Essa 6 Plus realmente, olha, estou bastante curioso para ver o que ela pode entregar, porque o potencial dela é absolutamente incrível. Na teoria ela pode te entregar muita coisa. Aliás, eu estou falando em potencial e na teoria, porque como é uma placa recente, muita coisa ainda será desenvolvida para ela, tá? Por exemplo, a placa ela tem suporte para você instalar o Windows 11, mas neste momento, né, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui com vocês, não tem uma imagem específica para ela. Mas isso deve acontecer em breve, talvez ali o Windows ARM com alguma adaptação, isso vai ser possível, até porque na hora de Pi 5 já tinha gente testando o Windows 11 e o resultado era apenas ok. Essa placa aqui, por ser bem superior, tende a ter um bom resultado, mas nós já temos imagens Android, Debian, Ubuntu, enfim, tem várias as possibilidades. Eu vou abrir aqui, né, a caixa e mostrar o conteúdo para vocês, mas é claro, quem está acostumado aqui no canal sabe muito bem que eu vou mostrar aqui o desempenho, farei aquelas imagens bem próximas da placa, enfim, para vocês verem esse conteúdo. E olha aí que bonitona, hein? Para vocês terem uma ideia, é aqui ó, Orange Pi 6 Plus, 16 GB. Esse 16 GB é de memória RAM, tá? Isso aqui é apenas alguns parafusos, se eventualmente precisar de suporte. Mas para facilitar a vida de vocês, ao invés de eu ficar apontando, até porque vai ser difícil em função do cooler aqui, eu vou colocar uma imagem para vocês verem exatamente o que é o que. Por exemplo, nós temos aí processador, slots ali para cartão micro SD, mas também dá para você colocar SSD, tem a memória que pode ser de até 32 GB, depende aí da versão que você comprar. Realmente eu acho que essas imagens facilita a visualização e são imagens divulgadas pela própria Orange Pi. Também tem a questão da pinagem, enfim, são muitas características técnicas que se for apontar aqui com lápis para vocês, com a caneta, realmente é demorar demais o vídeo. Mas como vocês podem ver também, nessa versão que eu recebi aqui no canal, ela já tem um cooler de respeito na placa, hein? É verdade seja dito, ó. Bonitão demais, e a placa ela é relativamente grande, é a maior placa aí também da marca Orange Pi, e nós temos aqui portas USB, HDMI, USB 3.0, placa de rede, enfim, todos os componentes aqui, suporte para SSD também, para muita coisa além do cartão micro SD, que talvez, né, aliás, talvez não, com certeza absoluta, o desempenho da placa, se você quer ter aí um bom desempenho na placa, certamente você precisa instalar o SSD, porque usar o cartão micro SD, ele vai funcionar, você vai conseguir usar a placa aí sem muitas dificuldades, ou melhor, você vai conseguir usar a placa de boa, porém, não vai extrair o máximo de potencial da placa como um SSD fará, entendeu? Então, assim, o ideal é você usar um SSD, mas sim, calma, você pode usar um cartão micro SD. Só que o desempenho será um pouquinho, não vou dizer pior, mas você não vai explorar o máximo potencial dessa placa aqui, que na boa, admito que estou bem curioso para ver o seu desempenho, mas antes de começar os testes, tem aqui também uma fonte de energia que inclusive
é da própria Orange Pi, e essa fonte aqui, ou Power Supply, é fundamental para você ter um bom desempenho, tá? Não pegue uma placa dessa para você colocar uma fonte que não seja de qualidade, tá? Essas fontes baratinhas que a gente usa no celular, por exemplo, não vai funcionar. Ou melhor, é capaz de você achar que a placa tem um problema. E não, a fonte de energia ela é simplesmente fundamental para você ter aí um bom desempenho. Inclusive, fazendo algumas imagens aí de fundo, dá para vocês verem aí as especificações dessa fonte, que é da própria Orange Pi. Quem tiver condições, eu recomendo comprar também a fonte de energia da Orange Pi, tá? Da mesma marca, porque ela foi projetada e é o indicado para você usar nessas placas. Eu sei, a placa não é barata, é um mini computador com um preço bem razoável, vocês podem ver no site oficial, que eu sempre coloco aí na descrição do vídeo. Mas quem for fazer esse investimento, também aproveite e pegue uma fonte de energia para não ter problemas, tá? Além disso, nós temos aqui também um cabinho USB que é exatamente para vocês usarem na placa, não tem segredo mesmo. E como vocês podem ver, é USB tipo C e você conecta evidentemente uma ponta na fonte de energia, a outra na placa para você ligar o aparelho, tá? E agora sim eu vou lá no site oficial da Orange Pi baixar algum sistema, testar e mostrar o desempenho para vocês. Bora lá! E o primeiro passo é acessar o site da Orange Pi, né? É muito simples, não tem segredo. Lá você encontra o manual de instruções, também esse Oficial Tools. São vários programas para vocês gravarem a imagem e ainda tem acesso às BIOS. Daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre isso com vocês. E lá, por enquanto, nós encontramos algumas imagens, entre elas Debian, Linux, Android, Orange Pi OS, que é o sistema da própria Orange Pi, mas neste primeiro momento vou gravar aqui uma imagem Debian. Lembrando que o processo é extremamente fácil e rápido, vou usar aqui um programa chamado Etcher, ou Balena Etcher. E ó, dou uma dica já para vocês, hein? Usem um cartão micro SD de qualidade. O ideal para vocês explorarem todo o potencial da placa seria gravar, né, ou melhor, instalar a imagem diretamente no SSD. Mas no meu caso aqui, como eu não tenho um SSD, estou usando um cartão micro SD, por isso estou usando aí o Balena Etcher para fazer esse processo. É extremamente simples, muito rápido mesmo, e quando vocês concluírem o processo, é só colocar o cartão micro SD na placa, ligar na tomada e pronto, vocês terão acesso aí ao sistema Debian, que é praticamente um mini computador, você consegue fazer de tudo aqui. Dá para acessar a internet, dá para escrever texto, instalar evidentemente que programas de estilo Word, que é o LibreOffice, também programas de edição de imagem, não tem segredo mesmo. A primeira coisa que eu sugiro vocês fazerem, aliás, super recomendo, porque senão vocês não conseguem instalar muitas coisas, é atualizar os pacotes do sistema. Não tem segredo, são apenas 2 códigos que vocês digitam lá no terminal. Ele vai preparar todos os pacotes de atualização do sistema e depois instalar na placa para vocês, tá? É super recomendado. E depois vocês conseguem aí acessar a internet, assistir alguns vídeos também, dá para transformar numa central multimídia. Além disso, evidentemente, vocês conseguem instalar vários programas de escritório, como por exemplo o LibreOffice, que é totalmente grátis e é mais ou menos um Microsoft Office do Linux, tá? É só vocês pesquisarem os códigos, digitarem lá no terminal e não tem segredo, tá? Muito simples mesmo e funciona e muito bem. Eu dou um exemplo aqui para vocês, que é o GIMP, que é um editor de imagem, é uma espécie de Photoshop do Linux, tá? Eu tô usando esses exemplos, né, de Photoshop, de Microsoft Office, do Linux e tal, para facilitar a identificação do programa aí para vocês, mas é basicamente a mesma coisa, evidentemente que há adaptações para o Linux e são gratuitos, tá? É um lado extremamente positivo do Linux, é que você encontra praticamente tudo de forma gratuita. Então dá para vocês usarem como um mini computador ou então central multimídia sem muitos problemas. E a qualidade de vídeo também é muito boa, tá? Vocês conseguem aí sem dificuldade assistir filmes em alta resolução sem muitos problemas. Olha só a qualidade desse desenho aí que está no próprio YouTube e que vocês encontram com facilidade também. Mas cara, na boa, dá para usar como um computador tranquilamente. Bom, rapaziada, também testei aqui o Android, mas para que o Android funcione, vocês precisam atualizar as BIOS no sistema. E aqui, eu já até aproveito que eu farei uma pequena
demonstração para vocês, porque eu não consegui gravar o passo a passo. Então peguei algumas imagens para facilitar a visualização de vocês, tá? Bom, primeiro vocês gravam a imagem Android, que também está disponível lá no site da Orange Pi, normalmente como eu mostrei lá no Balena Etcher em relação à imagem do Debian. Depois vocês baixem a BIOS também no site da Orange Pi, tá? Baixem ela e coloquem em um pendrive. Depois vocês conectem esse pendrive na placa, liguem a placa e aí comecem a apertar o ESC ou então o F2 para ter acesso às BIOS do sistema. Vai aparecer uma imagem parecida com esta daí. Clique em Boot Manager. E depois vocês cliquem em UEFI Shell. Vai aparecer ali do lado, como vocês podem ver, um monte de códigos, né? Um desses códigos é exatamente uma referência ao pendrive que você conectou na placa. No meu caso foi FS2, mas pode ser que seja FS1, FS0, vai depender de caso a caso mesmo, tá? E aí no terminal que vai aparecer para vocês, vocês vão lá e digitem FS2, dois pontos, e apertem. É praticamente você selecionando o pendrive. Depois vocês vão colocar esse código que eu vou colocar na tela, mas preste atenção, no meu caso a BIOS era 1.1, porque é o arquivo que você baixou. Porém, se esse arquivo for diferente, vocês terão que colocar o nome diferente também, porque não adianta colocar o mesmo, tá? Inclusive, eu errei algumas vezes fazendo isso exatamente porque eu usava a mesma versão que está no manual de instruções da própria Orange Pi, mas no meu caso era a versão 1.1, aí eu coloquei o nome corretamente, né? Com esse código aí corretamente, vocês podem ver aí nessa imagem de fundo e funcionou totalmente, tá? Ele vai reiniciar a placa sozinho e quando reiniciar já dá de cara com o sistema Android 14 muito bem otimizado. Ele vem limpinho, né? Não tem nem Play Store por enquanto, mas ele vem completamente limpo e funciona perfeitamente. Para instalar algumas coisas, inclusive eu já instalei, vocês podem ver aí nas imagens de fundo, tem alguns emuladores aí que eu vou testar e mostrar o desempenho para vocês, mas nesse momento eu recomendo vocês instalarem tudo via APK. Facilmente vocês encontram todos esses arquivos na internet também, tá? Lembrando que a questão da Play Store é meio que temporário, certamente eles vão lançar novas atualizações do Android com a Play Store, fizeram a mesma coisa em relação à Orange Pi 5 e hoje vocês têm uma imagem Android com a Play Store instalado, tá? Então fiquem tranquilos que isso é questão de tempo, a placa é extremamente nova, então tem muita coisa ainda para eles, digamos que, atualizarem. E ó, funciona plenamente, dá para vocês usarem internet, assistir vídeo no YouTube também, enfim. Mas eu recomendo o Android caso você faça muita questão de testar no Android, porque se você quer usar como um mini computador, a imagem do Debian é muito mais interessante para isso, tá? Mas é claro, isso fica a critério de cada um de vocês. E obviamente, eu instalei o Android aqui para mostrar o desempenho dos emuladores, né? Afinal de contas, neste momento que estou gravando o vídeo para vocês, nós não temos uma imagem batoceira. Quando sair o batoceira, meu irmão, eu farei um vídeo completinho para vocês também, mas ó, já garanto que vai ser sensacional, porque o desempenho dos emuladores do Android foi maravilhoso, cara. Olha só o Nintendo Switch diretamente da placa. É de longe a placa mais potente que eu tive a oportunidade de testar aqui no canal, se liga só.
E aí, rapaziada, show de bola, hein? Ver o suitão da massa rodando lindamente aqui nessa placa é realmente impressionante. Além de inúmeras possibilidades que ela te entrega, você consegue fazer aí um mini videogame numa boa, hein? Rodando o Switch muito bem. É claro que alguns games mais pesados talvez vão oscilar um pouquinho no FPS, mas é bem superior a Orange Pi 5, que eu já testei, inclusive no Nintendo Switch aqui no canal. Gostei demais do desempenho. Outro game que eu testei, aliás, outro emulador que eu testei é o do PS2 e também o desempenho sensacional. Lembrando que a imagem de fundo aí traz o jogo na sua resolução padrão, né? Ou seja, a resolução do PlayStation 2 não dá para aumentar muito a resolução, mas mesmo assim na minha avaliação é totalmente jogável, se liga. Hammerhead 6-2, this is Alpha 2-9. We have eyes on 2-5. DZ receiving heavy fire. Multiple hostiles inbound from 5-1's location. Request AC-130 gunship support. Negative 2-9. QRF is en route to reinforce. Rally on their position and do what you can. Let's get on top of it. Já em relação aos jogos nativos do Android, como já era de se esperar, eles rodam muito bem, né? O Horizon Chase, que é um dos meus jogos favoritos, aliás, jogo brasileiro que é espetacular e que recebeu uma continuação ainda melhor. Ele funciona muito bem aqui no Android, especificamente na Orange Pi 6 Plus com Android 14. Olha, é um bom desempenho, não tenho do que reclamar, afinal de contas, se essa placa aqui dá conta do recado para Nintendo Switch, jogos nativos do Android evidentemente ficam ainda mais fáceis para vocês jogarem. A única coisa que é de fato um pouquinho chato é que você precisa instalar via APK, afinal de contas, pelo menos neste momento, nós não temos a Play Store para você instalar diretamente da loja do Google, né? Mas isso é questão de tempo, tá? A mesma coisa aconteceu com a Orange Pi 5, depois imagens do Android foram otimizadas e aí sim colocaram diretamente a Play Store. Agora, neste momento não tem, mas é questão de tempo e certamente nós teremos uma imagem Android cada vez mais otimizada e cada vez melhor para essa placa aqui, porque ela é espetacular sem dúvida nenhuma. E mais alguns testes aí, rapaziada. Desta vez o Nintendo Wii é um pouquinho mais leve, né, em relação ao Nintendo Switch, então
não tive dificuldades aqui para emular o jogo na placa, também testei outras possibilidades como o Dreamcast, enfim, esses consoles mais antigos você consegue emular em placas anteriores, mas essa Orange Pi 6 com essa possibilidade de jogar o Nintendo Switch muito bem, pelo menos na minha avaliação muito bem, cara, é sensacional. É só sair uma imagem do Batoceira que eu trago conteúdo aqui no canal e olha, na boa, vai ser a queridinha da galera, porque ela tem um tamanho considerável, né? Ela não é tão pequena quanto uma Raspberry Pi, por exemplo, mas ela não é uma super placa gigantesca e mesmo assim ela tem um potencial enorme, porque ela é uma placa muito boa. Então, jogos antigos, fiquem tranquilos, eles vão funcionar sem nenhuma dificuldade. Bom, rapaziada, e aí, o que vocês acharam por enquanto da Orange Pi 6 Plus? Nova placa no mercado que tem link de compra aí na descrição do vídeo, tem informações técnicas também, se bem que eu fiz um bom geral aqui dessa placa, evidentemente que não mostrei todas as possibilidades, como ela tem um processador com vários núcleos, eu acho que essa placa aqui, para quem trabalha com inteligência artificial ou para quem estuda inteligência artificial, cara, eu acho que é uma oportunidade única, é uma excelente placa para vocês testarem muita coisa. Para quem trabalha com robótica também, claro, eu foquei aqui, digamos que testando mais como um mini PC ou então como uma central multimídia ou ainda uma central de jogos, mas é claro que essas pequenas placas são muito, mas muito versáteis. Servem para robótica, inteligência artificial, servidores, enfim, são várias as possibilidades, tá bom? Eu quero saber a opinião de vocês também, por gentileza, deixem aí nos comentários. Já adianto que não é uma placa muito acessível, pelo menos não para nós brasileiros, mas o potencial dela é realmente impressionante. Não existe milagre, não tem como uma placa de 10 dólares entregar tudo isso que essa Orange Pi está entregando, tá? Então leve isso em consideração e é sem dúvida nenhuma a placa mais potente que eu já tive a oportunidade de testar aqui no canal, tá bom? Quero saber o que vocês pensam sobre isso, por gentileza, deixem nos comentários do vídeo e eu vou ficando por aqui. Quem sabe aí eu ganho like, ainda uma inscrição de vocês, um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.